Ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, ganhador do Nobel da Paz, morre aos 100 anos. Jimmy Carter, um fazendeiro que, como presidente dos Estados Unidos, enfrentou uma economia desfavorável e a crise dos reféns no Irã, mas que intermediou a paz entre Israel e o Egito e recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho humanitário, morreu em sua casa na Geórgia neste domingo. Ele tinha 100 anos. Meu pai foi um herói não só para mim, mas para todos que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta, disse Chip Carter, filho do ex-presidente em um comunicado. Meus irmãos, minha irmã e eu o compartilhamos com o mundo por meio dessas crenças comuns. O mundo é nossa família pela maneira como ele uniu as pessoas. E agradecemos por honrar sua memória, continuando a viver essas crenças compartilhadas. Carter foi um democrata que serviu na Casa Branca de janeiro de 1977 a janeiro de 1981. Tendo vivido mais do que qualquer outro ex-presidente na história dos Estados Unidos, ele viu sua reputação aumentar mais depois que deixou o cargo do que como presidente. Uma situação que ele mesmo reconheceu. Ele derrotou o então presidente republicano Gerald Ford na eleição de 1976 para se tornar o 39º presidente dos Estados Unidos, mas perdeu de forma categórica para o republicano Ronald Reagan em 1980, após um único mandato considerado um fracasso. Carter deixou o cargo profundamente impopular, mas trabalhou vigorosamente por décadas em causas humanitárias depois disso. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002, em reconhecimento ao seu esforço incansável para encontrar soluções pacíficas para conflitos internacionais, impulsionar a democracia e os direitos humanos e promover o desenvolvimento econômico e social. Nos últimos anos, Carter teve vários problemas de saúde, incluindo melanoma que se espalhou para seu fígado e cérebro. Ele decidiu receber cuidados paliativos em fevereiro de 2023, em vez de passar por intervenção médica adicional. Sua esposa, Rosalynn Carter, morreu em 19 de novembro de 2023, aos 96 anos. Carter pareceu frágil quando compareceu ao funeral dela em uma cadeira de rodas. Carter, um ex-governador da Geórgia, chegou à Casa Branca como um azarão em Washington, prometendo honestidade após o escândalo de corrupção política de Watergate, que forçou o republicano Richard Nixon a renunciar em 1974, elevando seu vice-presidente, Gerald Ford, à presidência. Em janeiro de 2022, Carter expressou preocupação de que a polarização tóxica ameaçasse a democracia norte-americana após a tumultuada presidência de Donald Trump. Falsas alegações de que a eleição presidencial de 2020 foi roubada e o ataque ao Capitólio dos coronéis pelos apoiadores do republicano em janeiro de 2021. Carter morreu pouco antes de Trump retornar à presidência dos Estados Unidos no mês que vem. Nossa grande nação agora oscila à beira de um abismo. Sem ação imediata, corremos o risco genuíno de um conflito civil e de perder nossa preciosa democracia. Os americanos precisam deixar de lado as diferenças e trabalhar juntos antes que seja tarde demais, escreveu Carter em uma coluna de opinião no New York Times naquele ano. Carter intermediou os acordos de Camp David de 1978, que introduziram a paz entre os inimigos Israel e Egito, reunindo o então primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, e o então presidente egípcio, Anwar Sadat, por quase 2 semanas de diplomacia pessoal. A crise dos reféns no Irã marcou sua presidência. Os revolucionários iranianos capturaram diplomatas norte-americanos na Embaixada dos Estados Unidos em Teherã em 1979 e mantiveram 52 reféns por 444 dias, antes de finalmente libertá-los no dia em que Carter deixou o cargo. Carter saiu parecendo fraco depois que uma missão de resgate militar que ele ordenou em 1980 terminou em fracasso, com 8 soldados norte-americanos mortos em um acidente de aeronave. Carter também projetou uma imagem de fraqueza
quando determinou um boicote dos Estados Unidos às Olimpíadas de 1980 em Moscou para protestar contra a invasão do Afeganistão pela União Soviética em 1979. Ele ainda lutou de maneira ineficaz com uma economia marcada por recessão, inflação de 2 dígitos e alta nos preços do petróleo. Após a presidência, Carter voltou para sua fazenda de amendoim em Plains, na Geórgia, e conseguiu refazer sua imagem. Ele criou o Carter Center para liderar seus esforços humanitários. James Earl Carter Jr. nasceu em 1º de outubro de 1924, em Plains, na Geórgia. Ele se formou na Academia Naval dos Issei em 1946, serviu no programa submarino nuclear e saiu para administrar o negócio familiar de cultivo de amendoim. Ele e a esposa, Rosalind, tiveram 3 filhos e uma filha. Carter se tornou um milionário, parlamentar do estado da Geórgia e governador da Geórgia de 1971 a 1975. Tive uma vida maravilhosa, disse Carter a repórteres em Atlanta em 2015. Tive milhares de amigos. E tive uma existência emocionante, aventureira e gratificante. Se você gostou do vídeo, se inscreva.